Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Nessa manhã de segunda-feira, aleluia, que já são 6 horas da manhã e 46 minutos, o Messias, chamado Cristo, aleluia, colocou na minha mente e no meu coração essa mensagem para trazer para vocês, esse conhecimento para vocês, que fala da história da salvação. Aleluia. Glória a Jesus. Por isso que o nome do meu ministério, aleluia, que ele me deu, é Nova Congregação no Brasil. Todo aquele que invocar o nome do Messias, chamado Cristo, será salvo. Como ele se revelou para aquela mulher samaritana, lá em Samaria, aleluia, quando ele teve um encontro com ela, quando ela perguntou, nós sabemos que quando o Messias, chamado Cristo, vier, ele vai nos explicar tudo, nos esclarecer tudo, todas as verdades que nós precisamos saber, ele vai nos explicar. Essas palavras vocês encontram no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 4, o versículo 25 e o versículo 26. Vocês podem ir lá e ver que está lá escrito. É o nome do meu ministério, aleluia. Nova Congregação no Brasil, todo aquele que invocar o nome do Messias, chamado Cristo, será salvo. Vejam agora o que o Messias, chamado Cristo, aleluia, ele fala no livro de MT, capítulo 24, do versículo 29 até o versículo 44, que vai se referir lá no livro de GN, capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 22. Aleluia. E no mesmo livro, GN, capítulo 7, do capítulo 7 até o versículo 16. Aleluia. Vocês vejam lá a história. Também, aleluia, glória a Jesus. Essas palavras, elas se repetem, aleluia, no livro de MC, capítulo 13, versículo 24, versículo 27. E no livro de LC, capítulo 21, 25 e 28. Aleluia. Vocês, aleluia, sei que vocês têm Bíblia, vocês dêem uma examinada, leiam para que vocês venham entenderem. Glória a Jesus. O livro que eu citei para vocês, o primeiro MT, que significa Mateus, capítulo 24, do versículo 29 ao versículo 44. E também no livro que eu citei, GN, que é Gênesis, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 22. E no mesmo livro de GN que eu citei para vocês, é
Gênesis, capítulo 7, do mesmo capítulo 7 até o versículo 16. E os livros que eu citei para vocês, aleluia, MC, significa Marcos, capítulo 13, versículo 24 e versículo 27. E no livro de LC, que significa, aleluia, o livro de Lucas, capítulo 21, versículo 25 e versículo 28. Aleluia. E também no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 e versículo 19 e versículo 20. Muitos pensam que, aleluia, glória a Jesus, que Deus mandou Noé pregar o evangelho para aquele povo se arrependerem. Mas antes de eu entrar nesse detalhe, eu vou mostrar para vocês. Olha só o que o Messias, chamado Cristo, fala no livro de MT, capítulo 24, do versículo 29 ao versículo 44. Olha só. O retorno de Cristo em glória. Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão estremecidos. Então surgirão no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. Aleluia. Glória a Jesus. Agora vamos lá para o versículo 36, até o versículo 44. Olha o que o Messias, chamado Cristo, fala. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem, porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, mas o outro deixado. Porque um é arrebatado e o outro deixado, porque o evangelho está sendo pregado e o que crê vai ser arrebatado e o que não crê vai ficar. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será arrebatada e a outra ficará para trás. É o mesmo significado. Ficará para trás porque não creu no Messias, chamado Cristo, não se arrependeu. A outra que creu e se arrependeu, ela vai ser arrebatada, mas a outra vai ficar para trás, porque o evangelho está sendo pregado, anunciado nessa geração. Por isso vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor.
Contudo, entendei isto: se o proprietário de uma casa soubesse a que hora viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. Então, o que significa? O mesmo significado. Eu e você temos que ficar esperando o Messias, temos que acreditar até o fim. Até o fim temos que acreditar nele, esperar por ele, porque a qualquer hora, a qualquer momento, ele vai raiar nos céus e vai nos arrebatar. E quem creu vai subir com ele, e quem não creu vai ficar para trás. Aqui é o Messias, chamado Cristo, que está falando para os seus discípulos, está ensinando a eles. Portanto, ficai igualmente vos alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperas. O Messias chamado Cristo está avisando, está alertando. E nessa geração, nós que servimos a Cristo, estamos pregando o Evangelho, estamos orientando, estamos fazendo a vontade dele, do Messias chamado Cristo, como ele se revelou para aquela mulher samaritana, lá em Samaria. É o nome dele, Messias, chamado Cristo. Aleluia. Agora vamos ver lá o porquê dessa, aleluia, revelação que o Senhor, o Messias, chamado Cristo, me deu para revelar para vocês. Aleluia, que já estão inscritos no canal do YouTube, do meu canal do YouTube. Livro de Gênesis. Aleluia. Capítulo 6, aleluia, do versículo 9 ao versículo 16. Vamos lá. A história da salvação do homem. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre todos os seus contemporâneos, e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. Deus observou a terra e viu a que ponto de perversão havia chegado toda a humanidade, com sua prática maligna. Então declarou Deus a Noé: eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra encheu-se de violência. Por causa deles, eu os destruirei juntamente com a terra. Você veja que Deus declara já. Deus decreta. Deus não manda Noé ir lá pregar para o povo se arrependerem, não, porque eles já estavam, aleluia, pervertidos. Já estavam todos perdidos, não queriam se arrepender. Noé não perdeu o tempo de estar fazendo a arca, mas a esposa, os seus 3 filhos e as 3 esposas dos seus 3 filhos juntos. Por que estou falando para vocês? Porque mesmo que a esposa de Noé e as 3 esposas dos seus 3 filhos não tivessem disposição, forças para carregar madeiras nas costas, para colocar perto de Noé, para que Noé viesse lavrar a madeira, para formar a arca, para construir a arca, para a arca vir ser construída. Ela estava, mas as suas 3 noras em casa, fazendo o almoço, o café, traziam água para eles. Mas elas também ajudaram. Elas ajudaram, vocês vão ver. Elas ajudaram nesse momento
de construir a arca da aliança para escaparem do dilúvio, para escaparem da morte. Fazei uma arca. O que é que Deus diz para Noé? Fazei uma arca de madeira resinosa. Tu a farás de caniços e a calafetarás com betume, por dentro e por fora. Exatamente deste modo a farás. Para o comprimento da arca, 300 covados. Para a sua largura, 50 covados. Para a sua altura, 30 covados. Farás um teto para a arca e o rematarás um covado mais alto. Farás a entrada da arca pelo lado e farás um primeiro, um segundo e um terceiro andar. Da minha parte mandarei o dilúvio, muitas águas sobre a terra, a fim de que exterminem debaixo do céu toda a carne que tive fôlego de vida. Tudo o que há sobre a face da terra deve perecer, mas estabelecerei minha aliança contigo e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua esposa e as mulheres de teus filhos contigo. De tudo o que vive, de tudo o que é carne, farás entrar na arca 2 de cada espécie, um macho e uma fêmea, para os conservarem em vida contigo. De cada espécie de aves, de cada espécie de animais, de cada espécie de todos os répteis do solo virá contigo um casal para os conservarem em vida. Quanto a ti, reúne todo tipo de alimento e armazena-o. Isso servirá de alimento para ti e para eles. Noé assim fez tudo em conformidade com o que Deus lhe ordenará. Ele concluiu a obra. Noé não perdeu tempo, não. Noé não perdeu tempo, aleluia, de construir a arca para que ele viesse ser salvo, mas a sua esposa e os seus três filhos e as 3 esposas dos seus 3 filhos. Como Jesus, o Messias, chamado Cristo, falou aqui no livro de Mateus, capítulo 24, do versículo 29 ao versículo 44. Aleluia. Muitos naquela época lá, na geração de Noé, eles não quiseram entrar na arca porque Deus já tinha decretado, já tinha declarado, já tinha assinado, já tinha falado para Noé que iria destruir, que iria eliminar. E só ia entrar na arca somente ele, a sua esposa, seus 3 filhos e as 3 esposas dos seus 3 filhos. Por quê? Porque eles viviam com Deus, viviam para Deus e eram obedientes. Aleluia. Eles eram obedientes, por isso que Deus os salvou. Por isso que Deus deu a eles a oportunidade de ser salvos. Nessa geração, Deus, o Messias chamado Cristo, está dando oportunidade de todos os
moradores, todos os habitantes da terra, venham crer nele e venham ser salvos. Mas na realidade, estão muito, aleluia, muito pior do que aquele povo que Deus eliminou da geração de Noé. Só se sobraram 8. Só foram salvos 8 pessoas. Vocês vejam que até os animais ouviram a voz de Deus e obedeceram. Até os animais ouviram a voz de Deus e obedeceram. E nessa geração, Deus está falando, o Messias chamado Cristo está falando, está mandando os seus profetas, os seus filhos, seus escolhidos, a proclamar o Evangelho, anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, para que todos venham crer, todos venham ser salvos, porque o propósito do Messias é salvar todos que ele quer salvar. Mas não estão dando crédito, não estão ligando, não estão se importando, pensando que ele não vai vir, que ele não vai voltar. Estão todos, aleluia, dessa maneira. Estão muitos mesmo pensando dessa maneira, que ele não vai voltar. Aleluia. Glória a Jesus. Agora muitos que estão crendo, que estão entendendo a mensagem, estão se arrependendo. Estão vendo que o mundo não tem futuro mais. O próprio Messias, o Salvador, ele está declarando para os seus discípulos, quando o sol escurecer, quando a lua não der mais a sua claridade, as estrelas vão cair na terra, os poderes do céu serão abalados. Vocês vão ver o Filho do Homem descendo na terra, descendo pelas nuvens do céu, para buscar, para salvar os seus escolhidos, os seus que creram nele, que o aceitaram como o único Salvador pessoal das suas vidas. Vai ser tarde para você que não se arrependeu ainda, que não aceitou o Messias, que não crê no nome do Messias chamado Cristo para te salvar. Vai ser tarde para você, porque você está sendo pior do que um animal. Pior do que um animal você está sendo. Deus chamou os animais. Deus chamou os animais. Eles obedeceram. Eles vieram. Se achegaram dentro da arca. Se aconchegaram dentro da arca, já tinha comida, já tinha alimento, sustento para eles. Tanto para eles, como para Noé, como para a esposa de Noé, e também para as 3 esposas dos seus 3 filhos, para Sem e para Jafé, e para Cã. Sem, Cã e Jafé. Tudo já estava pronto. Deus pensou em cada detalhe. Deus pensou em cada detalhe para salvar aqueles 8 seres humanos. 8 pessoas. Deus pensou em cada detalhe. Deus pensou no aconchego. Deus pensou no alimento. Deus pensou no propósito de salvá-los.
porque eles estavam obedientes, eles obedeceram, eles creram. E você, nessa geração, o que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Você pensa que o Messias chamado Cristo não vai voltar, mas você está errado. Você está errada. Sabe por quê? Porque esse mundo não é seu, não. Esse mundo é de Deus. Ele fez e ele vai destruí-lo. Ele está chamando você para herdar o reino dos céus, para entrar no reino dos céus, para viver eternamente. Agora vamos lá para o livro de 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 18 ao versículo 20. Aleluia. Porque fica a seus critérios, o critério de vocês, quando assistir esse vídeo. Eu creio que vocês vão assistir esse vídeo e vão entender essa mensagem. O nome do meu ministério, que o Eterno, o Messias, chamado Cristo me deu, é esse. Nova congregação no Brasil. Todo aquele que invocar, o nome é todo aquele que invocar o nome do Messias, chamado Cristo, será salvo. Não é em outro nome, não, que você vai invocar o nome, para poder que você venha ser salvo. É Messias, chamado Cristo, é quem pode te salvar. Entendeu? Vamos lá, dar continuidade desse outro livro para vocês entenderem. Olha o que o apóstolo Pedro fala neste livro, aqui, agora. Ele fala porque ele ouviu, ele aprendeu, ele entendeu. O apóstolo Pedro falou. O que o Messias, chamado Cristo, falou para o seu apóstolo Pedro, ele escreveu, ele aprendeu, ele creu e escreveu. Olha aqui. Livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 ao versículo 19. Pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelos os injustos, com o propósito de conduzir-nos a Deus, morto de fato na carne, mas vivificado no Espírito, no qual igualmente foi e proclamou aos espíritos em prisão, os quais na antiguidade foram rebeldes durante o tempo em que Deus pacientemente aguardava a construção da arca nos dias de Noé. Na arca, apenas algumas pessoas